Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, mais um Halloween, mais um filme da franquia Jogos Mortais. Em 2007 foi lançado os Jogos Mortais 4. Lê do engano todo mundo achando que o 3 seria o último. Agora o policial Rigg vai ser testado, o John Kramer morreu mesmo. Quem é o novo cúmplice dele? As armadilhas estão mais bem boladas? Qual o plot dessa vez? Curiosidades, bastidores, melhores cenas. Muita gente não gosta, eu gosto, já vou adiantar. Após a vinheta eu conto. Não sai daí. Jogos Mortais 4, lançado em 2007. A direção volta para o Darren Lynn Bousman, o roteiro é assinado pelo Patrick Melton, o Marcus Dustin e o Thomas Fenton. 3 pessoas. Este é o primeiro filme da série em que não temos mais o envolvimento no roteiro do Lee Fanel. Ele fica apenas como produtor. Já estava envolvido em outros projetos, né? O filme ganhou o sinal verde assim que o 3 foi lançado. Ele foi filmado em 32 dias. Na trama, o comandante Rigg, o último oficial ainda intocado por Jigsaw, é sequestrado. Os detetives iniciam uma busca pela cidade, justamente à procura dele. Paralelo a isso, temos a chegada de 2 agentes do FBI, que tentam traçar o perfil psicológico de Jigsaw. Eles também ajudam o detetive veterano Hoffman a examinar o mais recente jogo do vilão. Antes de começar a falar das cenas, dos melhores momentos, curiosidades, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta ou não de Jogos Mortais 4. É o seu filme mais odiado ou você acha o 5? Ainda vou falar dele. Me dê dicas também de outros filmes para trazer para o canal, para estar escaneando aqui. Se você estiver gostando, já peço que você já dê uma curtidinha que vai me ajudar e compartilhe para o fã da franquia. A Vei tá querendo matar a saudade. O filme começa com a autópsia do John Kramer. E é uma cena bem gráfica. Abrem o crânio, veem ali o pedaço que a doutora Lynn tinha tirado na cirurgia. Depois abrem o estômago e dentro dele tem uma fita. E aí o detetive Hoffman é chamado. Aí tem um flashback mostrando ele engolindo a fita no filme anterior, que mostrou pra gente lá no 3. A gente entende que ele estava jogando a cera enquanto conversava com a doutora, lembram? Ao tocar, o John diz que o Hoffman não escapou dos jogos, ele vai ser testado e que os jogos estão apenas começando. Um legista estava presente no set enquanto acontecia essa cena da autópsia. Essa cena da autópsia passou sem cortes pela MPAA. Sim, o molde do corpo do Tobin Bell era muito realista e ele levou 2 semanas para ficar pronto. O Costas Major, que faz o Hoffman, ele acreditou que fosse real. Ele chegou até a pedir que o cobrissem. Essa cena só foi criada para acabar com qualquer especulação de que o Jigsaw estivesse vivo. Porque a equipe já sabia que os fãs iriam debater isso até a chegada do filme, do 4. Não, ele está vivo. Aí não, criaram essa cena para isso. Aí corta para um mausoléu, um homem acorda com os olhos costurados e o outro com a boca também costurada. Uma máquina começa a puxá-los, parece até um cabo de guerra, e eles começam a duelar. Eu até acho essa armadilha criativa. Design do local, né, esse tom aí meio branco com amarelo. Ao final, um mata o outro. E já podia ter rasgado a boca no início, né, e avisado ao cara. E também não sei se nas costas desse outro cara tinha a chave também, para o careca poder escapar. Essa é a primeira armadilha que 2 pessoas brigam pela sobrevivência. Nessa armadilha do mausoléu, próteses foram usadas em ambos os atores. O Luiz Ferreira não conseguia mesmo abrir a boca durante as filmagens, ele até brinca. No entanto, o Kevin Huston, que faz o careca aí, ele conseguia enxergar. Várias ideias foram criadas para essa armadilha, incluindo uma em que puxava as vítimas para cima e outra em que a sala enchia de água. Ambas foram descartadas por conta do orçamento. Jogos Mortais 4 acontece ao mesmo tempo que Jogos Mortais 3. Um investigador diz ao Hoffman que uma médica desapareceu. É a doutora Lynn. O Hoffman segura um ursinho que a gente vê naquela armadilha lá do cara das correntes. E ele também pode estar levando para a filha do Jeff, que ficou presa num local lá que é revelado ao final do 3, lembram? A Pérez pergunta, menino ou menina? Ele, menina. O Hoffman e o Rigg seguem uma
busca e acabam encontrando o corpo da detetive Carrie. O Rigg, desesperado, avança a porta e o Hoffman fala com ele: você não pode invadir um local sem ver se está seguro. E aí tem aquela frase, né? Aproveite a sua vida. E aí chegam 2 detetives do FBI. O agente Strong, interpretado pelo Scott Peterson, e a agente Lindsay Pérez, interpretada por Athena Karkanis. O Strong já chega falando que o Jigsaw tem um cúmplice, que aquilo ali não foi feito pela Amanda, que ela não conseguiria erguer a detetive Carrie, e o Hoffman já fica ali ressabiado com ele. Tem uma tensão entre os dois, isso é claro. Não era segredo que o Jigsaw tinha um aliado além da Amanda. O Rigg assiste ao interrogatório da Jill, a ex-mulher dele, e aí começa a falar do Eric. O Hoffman manda ir para casa. A relação dele também com a esposa não vai bem, e ela diz para ele: você não pode salvar todo mundo. Eu acho legal isso porque o Rigg, ele até então era intocado. Nada que ele pudesse fazer eu colocaria num jogo, mas estranho o Jigsaw colocá-lo porque ele salva as pessoas. É estranho, porque o único objetivo do Rigg era deixar as coisas acontecerem. Quem tem que se salvar são as pessoas, ele não pode interferir. Então, tecnicamente, era só ele ficar em casa ou com a esposa. Mas a obsessão dele pelo Eric e os que já se foram foi maior. A esposa do Rigg, a Tracy, não é vista nem ouvida depois que ela sai da casa. Embora esteja implícito que ela também foi sequestrada, o enredo permanece ambíguo. Por conta da revisão de roteiro, o tempo de tela da atriz foi reduzido. Nos primeiros rascunhos, ela era alvo do jogo do Jigsaw. Ela que seria suspensa pelo bloco de gelo, ao invés do Eric. Isso mudou depois que o Donnie Wahlberg aceitou reprisar o papel. E aí isso foi reescrito e a Tracy foi descartada. Inclusive o Donnie Wahlberg brinca nos extras do DVD que até os amigos do filho dele ficavam rindo por conta o estado dele, né, do personagem. O Rigg é capturado e acorda numa banheira. O apartamento dele está todo decorado, várias coisas ali. Ele tem 90 minutos para completar o jogo, para controlar sua obsessão em querer salvar as pessoas. E aí mostra que o Eric está vivo, ali num bloco de gelo, e o Hoffman do lado. Cada vez que o gelo derrete, a água escorre para o lado do Hoffman como se fosse uma balança e ele pode ser eletrocutado. Donnie Wahlberg não podia reprisar o papel por conta da sua agenda. Por isso, o Eric não foi incluído no roteiro original. Quando as filmagens começaram, a agenda do ator deu uma leve liberada. E aí o roteiro foi rapidamente reescrito e incluir o personagem. Ele só aceitou participar se o personagem morresse. Tem a armadilha do cabelo, que eu acho bem legal. Arremete muito àqueles tempos de tortura, quando as mulheres eram capturadas, diziam que era bruxa, né? Dá um nervoso o cabelo sendo puxado. Eu gosto do trabalho ali de efeitos práticos. Tem até um vídeo da atriz com a prótese e ela com a dublê. O Rigg consegue tirá-la dali. Depois ela tenta esfaqueá-lo. O Jigsaw tinha dito para ela: um policial vai te salvar, mas ele vai entregar essas provas. Ela é uma cafetina. E aí você vai ser presa. Então você decide, você quer ser presa ou você quer matá-lo. O FBI começa a achar que o Rigg está envolvido em algum jogo ou pode estar sendo recrutado pelo Jigsaw. Bom, essa investigação é furada. Claro que o Rigg está no jogo. Os agentes ficam de um lado para o outro só vendo o que sobrou lá da armadilha do Jigsaw. E aí eles vão interrogar a Jill Tuck. Ela trabalha numa clínica de reabilitação. O Strong é bem agressivo com ela. Tem uns cortes assim, ele batendo na mesa, jogando coisas, batendo na parede, gritando com ela. Acho um pouco exagerado. A Jill diz que o John a abandonou. E aí ela tem os flashbacks que contam quando ela estava grávida. A gente vê que ele criou o berço. A gente vê o boneco Billy. Toda a origem do que levou o Jigsaw a fazer o que faz. Vamos falar da trilha sonora. O Charlie Closer é o responsável. Ele usa os temas que a gente já conhece. Tem umas batidas, né, que aumentam a tensão no final. Tem o Strong seguindo pelos corredores e o Rigg também naquela cena do armazém. Dá uma tensão porque a gente não sabe o que vai acontecer. Será que eles vão se encontrar? E até então, quem assiste pela primeira vez não sabe do plot. Eles voltaram para o lugar do Jigsaw. Então, o que houve? Tem outro jogo acontecendo? Até a gente entender que o 4 e o 3 se passam ao mesmo tempo. O uso de efeitos práticos funciona para mim, não envelheceu mal. A cena da autópsia é muito boa. A mulher tendo o couro cabeludo arrancado, como eu falei. Aqui o sangue jorra com vontade. A cena da armadilha das facas é outra que o sangue vai em profusão. Aquele cara do hotel sendo desmembrado. A direção usa aqueles flashes exageradamente. Muita gente não gosta, né? As transições eu acho muito bem boladas. Algumas são engraçadas, como
quando o Rig joga a cafetina contra um espelho e daqui a pouco já mostra a cena na delegacia. Quando o Hoffman sai da sala e corta pro Rig tirando a camisa, o Jigsaw joga um papel no lixo e aí levanta e começa a encarar o Strong já na outra cena conversando com a Jill. Essas transições não foram criadas por efeitos digitais, foram feitas na prática, na raça. Os cenários foram construídos de forma que duas cenas separadas pudessem ser filmadas em uma única tomada, sem interrupções. Continuam usando aquela tonalidade verde. No hotel é um vermelho, é como um cara era um voyeur. Parece que o quarto se transformou naquelas salas que tentam revelar fotos. O cenário onde fica o Hoffman e o Eric também é verde. Eu gosto daquele ventilador girando, a luz entrando. Reparem que a luz vermelha fica bem assim na direção do Eric, simbolizando que ele vai morrer. O design de som da armadilha das facas eu acho também bem legal. Aquele barulho como se ela tivesse afiada. E também o design das armadilhas é muito legal, esse maquinário velho. A do cabelo tinha umas rodinhas, né? Então alguém subiu no apartamento e foi empurrando ela, foi rolando. A do hotel já é falado ali, peça por peça. Tudo bem, decorar o apartamento daquele jeito do Rig em pouco tempo, tudo funcionando perfeitamente, não tem ninguém ali acompanhando o jogo do Rig. Aí mostra o que aconteceu ao Eric depois daquele confronto com a Amanda no 3. Tem a cena que o Rig chega a um hotel, um motel decadente, sei lá o que. Tem uma caixa na cama e a gente vê aí o cabelo, a gente pensa que é a esposa dele, a Tracy, mas não, era a máscara de porco. E aí o Rig sequestra o dono do hotel, que é um estuprador. Eu gosto muito dessa cena, o jogo de câmera, a gritaria. Essa é a primeira vez que alguém sequestra uma pessoa e coloca na armadilha do Jigsaw. E aí esse cara tem que apertar os botões, aí cai um negócio no olho dele, e ele tem que fazer isso rapidamente, em 1 minuto. Então ele vai ser desmembrado. As fotos dessas vítimas aí são da namorada do diretor, de sua assistente e de sua advogada. Nossa senhora. O cachorro que o Ivan, esse estuprador, fica ali fazendo carinho, é o Chance, que é do diretor Darren Lynn Bousman. Ele comprou depois do lançamento de Jogos Mortais 2. A Jill começa a contar sua história com o Jigsaw. Aí tem aquela cena em que um viciado chamado Cecil tenta roubá-la e acaba acidentalmente acertando a barriga dela ao abrir a porta. E aí perde o bebê, já começa a dar tudo errado, o Jigsaw fica apático. Isso é uma justificativa do roteiro para dar motivação para ele. O Cecil é interpretado pelo Billy Otis. Ele foi a primeira vítima do Jigsaw. Gosto daquela cena em que ele sequestra o Cecil durante uma festa do ano chinês. Pega a máscara, dá uma improvisada ali. E aí tem a armadilha das facas. O Jigsaw também ia gravar uma coisa ali, olá Cecil, quero jogar. Mas ali ele tá face a face, então ele explica as regras, como que é a armadilha, por que o capturou. Claro que é motivado por vingança também. Aí o Cecil fica com o rosto todo cortado, e parece que a armadilha se quebra, dá algo errado ali. Ele tenta investir contra o John e cai naquela cama cheia de arame. Uma referência ao primeiro filme, né? Ele ainda ia criar essa armadilha. Aqui a gente vê a transformação do John em Jigsaw. Também tem uma participação dos atores que fizeram os personagens no 2, na cena da clínica. É bem bacana, porque o John pega as vítimas dali da clínica da Jill. Essas facas usadas na armadilha do Cecil eram de madeira. Essa armadilha da cadeira de facas foi conceituada a partir de uma de Jogos Mortais 2, que envolvia uma grelha de waffle em vez de um mecanismo de faca. Depois a gente viu uma caixa de vidro. Eu pensei que ela seria usada. E tinha uma imagem de um cara dentro dela, até mesmo ali nas artes promocionais, e acabou sendo descartada. Essa caixa só foi usada no final do 5. O ator que faria essa cena, ele aparece ali no momento que o Rig está entrando no hotel. Aí fica perguntando, tá me olhando por quê? Ô, volta aqui. O John expulsa a Jill, ele até quebra um relógio ali que ele tinha mostrado, que tinha tantos anos, e fala que o tempo não importa. Aí depois ele descobre o câncer, sofre aquele acidente, e aí o resto a gente já conhece. O que eu acho legal de Jogos Mortais 4 é justamente esses flashbacks que contam mais do John. E aí tem um personagem muito importante que é o Art Black, que é interpretado pelo Luiz Ferreira. Ele estava na armadilha do mausoléu. Ele é o advogado dessas vítimas aí que aparecem, sócio do John, tem a cena lá que o John manda ele sair, e até o maníaco diz um palavrão, que não é muito feitio dele, né? E é ele que mantém o Hoffman e o Eric presos. Ele funciona como o Zep do primeiro filme. Ele também está sendo testado. Tem um dispositivo aqui que parece que vai
prensar a coluna dele, vai esmagar, alguma coisa. Não revela, mas dá para entender isso. E eu queria muito saber como que o Hoffman sequestrou as pessoas do jogo do Rig e ainda sequestrou do jogo do Jigsaw lá com o Jeff. Mesmo tendo a ajuda da Amanda. Gente, muito pouco tempo. Sendo que a caçada contra o maníaco, por terem achado o corpo da Carrie, tava assim, a flor da pele, estavam atrás dele. Nenhuma câmera, em lugar nenhum. Andar com esses trambolhos pra lá e pra cá, realmente. Porque o jogo não acontece num lugar ali, né? O Jigsaw, ele era engenheiro. É revelado no filme que ele tinha várias propriedades. Mesmo assim, num hotel, num apartamento. Tem a armadilha em que um casal está com uns espetos. A mulher tem em pontos que não são fatais. Já o marido, que abusava dela física e mentalmente, tem em pontos cruciais. Em artérias cruciais. A mulher, claro, vai puxando os espetos, o cara morre, é uma gritaria, a atuação da mulher é bem exagerada. O Rig teve encontro com eles numa delegacia, porque bateu na mulher ou na filha. Eu acho engraçado o tamanho dos espetos, né? Vai mudando de um corte para o outro. A garotinha que o Rig interage naquela cena é a Alison Luther, que é a sobrinha do diretor. Depois que o FBI chega na escola, uma perita acaba sendo atingida por esse espeto. O Strong e a Pérez lembram de uma mensagem que a detetive Carrie teria deixado, isso também não é explicado. Aí eles entram numa sala em que está lá o boneco Billy. Aí ele fala que o Strong vai matar um homem inocente. Deve ser o Jeff. Agora, 2 agentes experientes entram numa sala e se deixam seduzir por um boneco de um homem que tem armadilhas mortais. Ah, fala sério. E aí a Pérez acaba sendo atingida, o boneco estoura e os pedaços de cerâmica voam nela e fazem cortes. A gente pensa que ela morreu. O Strong, tomado pela fúria, pergunta a Jill sobre o armazém. Gideon tem o mesmo nome do filho dele. Aí o agente vai ao local sem reforços e aí a gente vê o Jeff. E aí ele interliga que os jogos são ao mesmo tempo. Aí é aquele momento em que ele chega bem na hora em que a linha é baleada pela Amanda e o Strong tá lá atrás acompanhando. O Rig corre para chegar ao local, mas ele deveria esperar o cronômetro zerar. Mas não, ele faltando 1 segundo arromba a porta, como ele fez no começo. E aí os 2 blocos de gelo esmagam a cabeça do Eric. Uma pena que a cena corta, eu queria ter visto o corpo lá. E aí o Rig é baleado pelo Art. A gente pensa também que o Hoffman é eletrocutado, né? O bagulho ali do choque. E o Jigsaw revela ali que o Rig não passou no teste. E aí é revelado que o Hoffman é o cúmplice do Jigsaw. Eu confesso que fiquei surpreso, mas faz sentido ter alguém da polícia nesse meio, porque fica mais fácil do criminoso receber informações. E aqui o Hoffman diz a famosa frase, né? Game over, o jogo acabou. O Strong entra na sala, mata o Jeff, vê o corpo do Jigsaw, da Amanda, da Lynn, e o Hoffman o tranca ali. E aí faz um paralelo com a cena da autópsia, que se passa depois desse. Eu acho que essa cena da autópsia é depois do 5, tá? E encerra com o Jigsaw falando, o jogo só começou. O Derry Lynn Boseman e o Eric Bent, que faz o Rig, eles explicaram que criaram um final diferente. O Rig entenderia o seu propósito no jogo e não passaria pela porta final. O Matthews iria morrer mesmo assim, ele falharia no próprio jogo. Aí era revelado que o Hoffman era o aprendiz do Jigsaw e deixaria o Rig para trás. Só que o Strong encontraria o Rig e achava que ele seria o aliado do maníaco e iria atirar nele. Esse final foi incluído no cronograma de filmagens, mas os produtores descobriram e forçaram o diretor a manter o final combinado, do roteiro mesmo, seguir o que tá ali. Eu gosto desse filme, eu lembro que eu vi no cinema com meu irmão. Eu acho que tem aquela atmosfera de tensão, gosto da investigação, apesar de ser furada. Explica o passado do Jigsaw, dá mais camadas a ele. O Tobin Bell continua atuando muito bem. Também gosto da chegada da Jill Tuck. Os agentes do FBI tomam decisões imbecis. As armadilhas, a maioria eu gosto, mas a franquia já dava sinais de cansaço. A partir do 5, pra mim, aí é ladeira abaixo. Mas isso aí é caso para outro vídeo. Ficam pontas soltas, uma mesmo é com relação a uma carta que o Hoffman deixou para Amanda, isso só é revelado no 6.
mas eu acho que foi só pra tapar esse buraco aí. O produtor Mark Burg declarou em um comentário que este é o seu filme favorito da série. A primeira versão do roteiro explorava a vida do John Kramer. Descrevia como que um ladrão invadiu a sua casa e matou seus pais quando ele era criança. Como parte de uma piada recorrente da série, essa eu nem sabia. A equipe de filmagem escondia umas máquinas de peido e aí disparava em alguma cena específica. Uma cena assim, séria, tensa. A vítima aqui foi o ator que faz o Rigg. Ele tentou se manter no personagem por alguns segundos. Depois ele caiu na gargalhada. Bom, a franquia está parada. Parece que já tinham um roteiro de Jogos Mortais 11. Os produtores brigaram ou divergências criativas. Recentemente, a franquia foi adquirida pela Blumhouse, do James Blum, e voltou para as mãos do James Wan, que dirigiu o primeiro filme. Em entrevistas, ele já declarou que tem algumas ideias para reiniciar a franquia. Vamos aguardar aí os próximos capítulos, né? É isso aí, pessoal. Esse foi Jogos Mortais 4. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu esqueci alguma curiosidade, pode comentar aí embaixo. Queria saber se você gosta ou não, qual a sua armadilha preferida, ou você já estava de saco cheio e não queria mais ficar vendo essa franquia. Realmente ela foi se perdendo. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, dar uma curtidinha se você gostou do vídeo, compartilha se possível e desejo um feliz Halloween, ou Dia do Saci, como a gente chama aqui. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Pode colocar que eu vou ler e vou responder. E vou deixar mais 2 vídeos também de outros especiais de Jogos Mortais para você dar uma conferida se você ainda não viu. E é isso. A gente se vê num próximo jogo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau. Saw 4. The games have just begun.